Jesus é o Filho de Deus. Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus vence a batalha contra o mundo. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as três concordam entre si. Está em 1 João 5, de 5 a 8. O próximo pode continuar? Numa primeira leitura, a passagem parece confusa. O que significam três testemunhas? Espírito, a água e o sangue, que concordam entre si. Se lermos atentamente o texto, veremos que não é tão difícil o entendimento. Lemos que Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água, pelo derramamento de seu sangue e pela manifestação do Espírito Santo. Como isso aconteceu? Num certo dia, Jesus foi a Galiléia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. Mateus 3, 13 e 14. O batismo de Jesus foi uma maneira de cumprir as Escrituras, revelando-se ao mundo. Também simbolizou sua identificação com a humanidade. Ele, sendo perfeito, se colocou entre os pecadores. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus se humilhou, percorreu o caminho dos homens e participou de práticas espirituais, mostrando sua identificação com a condição humana. A segunda testemunha de Jesus é o sangue derramado na cruz. A cruz é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Messias, o Cristo. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício perfeito e suficiente pelos pecados da humanidade. E a sua ressurreição, a confirmação da sua vitória. Quando Quando Jesus, Jesus... quando Jesus Pode continuar. expirou na cruz, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. A cruz de Cristo testemunha quem é Jesus. A terceira testemunha de Jesus é o Espírito Santo. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado,
que me dá grande alegria. O Espírito Santo confirmou a identidade única de Jesus como o Filho de Deus, reafirmando sua autoridade e missão divinas. Quem vence a batalha contra o mundo? Quem crê nas testemunhas de que Jesus é o Filho de Deus. Crer é a palavra favorita de João em seu Evangelho e nas suas cartas. Ele usa a expressão crer no Filho de Deus e não acredita no Filho de Deus. Se acreditamos em alguém, significa que aceitamos o que esse homem diz como verdade. Próximo. Se cremos em alguém, confiamos plenamente nele, na totalidade dessa pessoa. Crer em Jesus Cristo é depositar toda a sua vida em suas mãos e se submeter à sua direção, agora e na eternidade. Essas três testemunhas não só revelam quem é Jesus Cristo, como também testemunham que somos filhos de Deus. Por meio do batismo da água, declaramos que nos submetemos ao senhorio de Jesus, morrendo para o pecado e vivendo para Deus. Somos batizados em um só corpo pelo único Espírito, demonstrando ao mundo que somos filhos de Deus. Próximo. O sangue de Jesus nos redimiu dos nossos pecados, tornando-nos uma nova criatura. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação, de modo que agora somos embaixadores de Cristo, anunciando a salvação. O Espírito Santo também nos torna testemunhas de Jesus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Atos 1:8. Você já tinha pensado na água, no sangue e no Espírito Santo como testemunhas de Jesus? Nós temos muitos pontos aqui, né? Muitos pontos. Mas um dos pontos que me chama a atenção, depois eu gostaria de ouvir dos irmãos, que me aponta aqui que Jesus, acho que sobe um pouquinho, ou ele fala que, nesse versículo que fala que quando ele fala assim, quando Jesus pede para que João Batista batizasse ele, ele fala, não, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, né? Parece que tem uma fala de humildade, né? Claro, reconhecendo que Jesus, quem ele é, né? Mas a resposta de Jesus que é, intrigante, né? É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. É a questão, né, principalmente da obediência, né? É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E aqui fala que ele mesmo sendo filho, né, ele que criou o universo com sua palavra, né? Porque ele era o Logos, ele era o iniciador de todas as coisas, ele era o mais do que iniciador, ele era, é, vamos dizer, criador, mas no sentido
é o, é o que starta todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas por que que ele, sendo Deus, tinha, fala em Hebreus, por que tinha que aprender a obediência? Ele já não é, ele não sabia tudo, ele já não, mas é mediante aí que está o grande desafio, né? É difícil a gente aceitar em alguns pontos até a própria humanidade de Jesus, porque a verdadeira humanidade, na verdade, é o aprendizado, é o aprendizado pela obediência. E entendo que a obediência é o aprendizado, né? Tem o aprendizado cognitivo, tem que fazer isso, entendi. E aí ele faz, aí ele aperfeiçoa, né? Puxa, mas Jesus precisava aprender, né? Aí que está a grande defesa apologética, né? A defesa de que Jesus era humano, porque ele aprendia, né? E às vezes parece que a gente tem dificuldade, a gente discute, mas a gente não aprende, né? E necessariamente o aprendizado tem que levar à prática, tem que levar à ação, né? Fé, por isso que Tiago fala muito, né? Fé sem obras é morta. Fala assim, mas a gente é justificado pelas obras? Não, as obras evidenciam a nossa fé, necessariamente. Então, para mim, puxa, se esse próprio Jesus, ele, né, foi obediente, ele foi no processo de aperfeiçoamento, quiçá nós, né? Então, eu quero viver hoje, ouvir e responder com obediência, né? Na prática. É isso que me chamou a atenção hoje, né? E agora, claro, cada um dos irmãos deve ter pego alguma coisa aqui, né? Um trecho, algo que entrou no coração que sente fortemente que deveria compartilhar. Por favor, faça isso para o nosso aprendizado. Bom, eu quero pegar um gancho de vocês, Stephen. Ah, o que João falou que é razoável, é mais do que razoável. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E você vem a mim? E o que ele faz é razoável. Mas Jesus falou que é a vontade de Deus. Nós não podemos pautar a nossa vida pelo que é razoável. É razoável. Ele, João disse, muito razoável. Ele é criador. Como é que eu vou batizar o Criador? Isso não é razoável. Então, é muito interessante. Nós achamos que nós temos que fazer o que é razoável. João falou, não é razoável. Você vir a mim, mas é pela obediência. Ele, porque o homem não deve viver, não devemos viver o razoável. Devemos viver pela obediência. É razoável comer o fruto que dá conhecimento. É razoável, mas não é razoável. É pela obediência. Eu acho. Amém, amém, amém. Esse gancho do Stephen realmente foi um ponto que me chamou muita atenção na hora da leitura. A importância de cumprir
tudo que Deus requer. A E vontade. Jesus fez isso desde o batismo até a cruz. Aqui ele foi imediatamente lá, ele ainda, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Cumprir as determinações de Deus é algo maravilhoso olhar para isso. Em todo o poder de Jesus, em toda a força que ele tinha, ele não usou nem o poder nem a força, a não ser para cumprir aquilo que Deus determinou. Veio para que tenham vida e vida em abundância. Então, para que ele pudesse nos dar vida, ele precisava dar a vida dele. Primeiro, vivê-la como homem e depois morrer na cruz. E é esses dois testemunhos, essas duas testemunhas, o sangue e a água, elas concordam com o Espírito que diz: este é o meu filho. Ser testemunha de Jesus é ter a certeza de que ele é o Filho de Deus e que com a sua morte rasgou o véu de cima para baixo. E eu estava conversando com meu filho outro dia, a gente estava meditando sobre a escada de Jacó. A escada de Jacó, que o próprio Jesus citou, ela ligava a terra ao céu. E os anjos subiam e desciam, não desciam e subiam. Que Jesus, ao completar a sua obra, ele estabeleceu essa escada, essa conexão, esse caminho que liga a terra ao céu, por onde os anjos sobem e descem, como que levando nossas petições e trazendo as soluções. Amém. Glórias a Deus por esse texto. Glórias a Deus por essa palavra de João. Glórias a Deus por essa bênção que o Robert nos Amém. trouxe através desse livro. Amém. E eu Outra. tenho alguma coisa que chamou minha atenção aqui, que enquanto Nizam esteve falando, que Jesus cumpriu o que foi necessário a partir do batismo, mas também eu acrescento dizer que Jesus cumpriu o que é necessário desde o nascimento, né? Porque Jesus, sendo Deus, não precisava ter nascido de uma mulher. E, mais uma vez, eu acredito que, assim como ele respondeu a João Batista, dizendo que é necessário e que ele descesse as águas, também ele tenha dito lá na eternidade que se ele queria vir descer, se ele queria vir para o mundo, seria necessário que ele nascesse de uma mulher. Porventura,
talvez poderia ter tido outro plano de Jesus ter vindo ao mundo, né? Por meio de uma aparição repentina, em forma talvez de um relâmpago, Jesus iria aparecer. E Deus é onipotente, poderia ter feito de todas as maneiras, menos de Jesus ter aparecido no ventre de uma mulher e ter nascido como um homem qualquer. Mas, mais uma vez, nós vemos que nosso Deus é um Deus que estabelece princípios e, além de ele estabelecer princípios, ele age dentro dos seus princípios também, dos seus princípios. Agora, outra coisa que, enquanto eu lia, me chamou a atenção foi que João, enquanto estava batizando, e não era o primeiro homem que João estava a batizar. João esteve batizando muitas, a Bíblia diz que vinham muitos e eram batizados por ele. Aí, quando Jesus aparece para ser batizado, João olha para Jesus antes mesmo do Espírito, antes mesmo da voz falar alto. João já tinha uma percepção diferente de que ele estava diante de uma pessoa não comum. E veja que Jesus não tinha, aparentemente, não tinha nenhuma coisa diferente. Jesus vestia e mesmo as vestes da mesma cultura que o povo vestia, as vestes, as roupas, as sandálias, eram tudo vestiam da mesma maneira. Só que quando João olha para Jesus, ele não olha, eu acredito que o João não olha apenas com a visão natural. Ele olha para Jesus com uma visão espiritual. E isso também é o que me chama a atenção, dizer que por mais que nós estejamos muito tempo trabalhar no ministério, trabalhar na obra, nós sempre temos que estar com visão aguçada, ouvidos atentos, olhares abertos espiritualmente para vermos para vermos aquilo que está além de nossos olhos naturais. E João Batista olha para Jesus e disse: "Epa, aqui ele está a vir até a mim, querer ser batizado, mas na verdade não é eu que tenho que batizar ele. Eu que careço ser batizado por ele." E Jesus mais uma vez nos dá uma lição a dizer que não, deixa por agora, porque convém cumprir em toda a justiça, convém cumprir tudo aquilo para não dar espaço, E abrindo um parênteses aqui, que quando Jesus, ele dá unção, quando Jesus, ele capacita, quando Jesus, ele levanta-nos, não é para nós andarmos a atropelar princípios humanos. É porque muitas, não sei lá, mas algumas vezes, em alguns lugares aqui na África, as pessoas, quando não têm muita unção de Deus, e ele não cumpre aquilo que são as regras, às vezes. Não, eu já vi pessoas aqui a morrerem de AIDS, não porque não tinha medicamento no hospital, mas era porque o profeta, o líder, disse para ele: "Olha, a unção de Deus te cura agora e você não precisa mais continuar a medicar." Entende? Então, por mais que a gente tenha unção, tenha a presença de Deus, e Deus estabeleceu alguns princípios que nós temos que cumprir.
Temos que Amém. cumprir. Jesus, mais uma vez, nos dá uma lição muito grande e João também nos dá uma lição. Amém. Tem bastante gente aí com o coração pulsando. Vamos fazer um bate-volta ali na salinha e deixar com que o Senhor fale através de você para o seu irmão lá. Rapidão.
Pô, já tá na hora do out, né, o E tá Ney? na hora de alta, já está na. Falta 5 minutos para terminar. Bom, é que. Então eu queria falar uma coisa antes de terminar, que eu não consegui falar antes de entrar na sala, é que esses três testemunhas concordam em si para testemunhar de Jesus. Mas são também essas três testemunhas que testemunham nós como filhos de Deus. Nós também somos testemunhados pela água, pelo sangue e pelo Espírito, Aham. que dão testemunho que nós somos filhos de Deus. E nós andamos, sempre teve que estar consciente desses três testemunhas da nossa vida. É isso. Aleluia. Acho que o Robert podia ministrar uma oração, né, nos levando para ser testemunhas de Cristo, né, dessa maneira. Pode ser, Robert? Tá bom. O Senhor, nós te agradecemos porque nós vemos a tua glória, glória do testemunho pela água. Para o homem é um modo que não faz muito sentido, mas é a tua glória que manifesta que tu és o Filho de Deus e o sangue tua propiciação que você coloca para a humanidade e o Espírito Santo que testemunha e ou mesmo depois, desde o batismo e até hoje, da, da sua glória. Senhor, nós queremos te agradecer por essas três testemunhas, que nós também nós andamos pela, pela bênção na nossa vida, que testemunham que nós somos filhos de Deus perante o mundo, pelo fato de nós submetemos a Ti pelo batismo e também de estar purificado pelo Seu sangue e também, Senhor, que o Senhor nos dá poder pelo Espírito Santo e a Sua habitação faz de nós o Filho de Deus. Por isso nós te agradecemos pelas três testemunhas na nossa vida, para que nós possamos andar cada dia consciente de que não somos nós que testemunhamos, são esses três testemunha na nossa vida que testemunha de Jesus. Nós pedimos ao Pai que a gente hoje que o Senhor faça com que o seu consolo, sua força e a sua unção esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, eu Amém. quero Amém. confessar também, Pai. Amém. Amém. Eu quero confessar, Senhor, essa palavra, Pai, que recebemos nesta manhã. Grato, ó Deus, porque, Senhor, realmente é isso, Pai. O batismo, a confissão, o arrependimento, o reconhecimento dos nossos maus caminhos, confessados diante de Ti, ó Pai, declarando, ó Deus, a nossa morte em cima disso, Senhor. E também, Pai, obrigado porque, Senhor, o Teu sangue, Pai, nos mostra o caminho, Pai, da humildade, do arrependimento, da entrega, Senhor, do sacrifício agradável ao Senhor. E o Teu Espírito, Senhor, como diz aí, todos os três, Pai, é o testemunho em nossa vida, é o testemunho do Senhor em nossa vida. Teu Espírito, Senhor, nos convencendo disso tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Realmente, Pai, eu aceito a Tua palavra hoje. Confesso, te peço perdão, ó Deus, por não estar tão atento assim na prática, no dia a dia, Senhor. Mas como o Robert orou, nós dependemos de Ti, do Teu Espírito em nós, da Tua palavra em nós, do Senhor em nós, Pai. Em nome de Jesus, eu confesso e agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Amém.
Amém. Bom dia a todos. Deus Bom abençoe, viu? dia. Bom Bom dia, dia, bom dia Deus mesmo. abençoe a todos. Até amanhã, se Deus permitir. Até amanhã.